Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui é o programa Geração de Resultados, um programa que foi criado, idealizado para inspirar você, né, a ter aí os melhores insights, trazer luz sobre assuntos importantes acerca de gestão, de estratégia e de negócio. É o programa que vai ao ar pelo canal TV Economic News Brasil e agora também pelo Clube Empreender. Então, se você quer saber mais no programa de hoje, sobre como que você cria e consolida um time engajado, que gera resultado, que trata com extrema atenção o cliente, tá, tornando aí a experiência, né, de consumo um prazer em cada visita, você está no lugar certo. Então fica aqui, se liga aí, pega caneta, papel e toma nota dos insights que você vai ter nesse episódio do Geração de Resultados. A convidada de hoje, ela tem muito resultado para nos inspirar, viu? Ana Paula Falcão, diretora de Desenvolvimento Humano do Mercadinhos, do Grupo Mercadinhos São Luís. Bem-vinda, Ana Paula. Olá, pessoal. Tudo bem? Para mim é uma honra, adoro bater um papo, adoro poder conversar sobre esse assunto que é minha paixão, que são as pessoas, é o resultado, né? E para mim é uma honra, muito obrigada, eu estou aqui para a gente bater esse papo e poder desmistificar, né, Edson? Algumas questões que se relacionam a essa questão da gestão de pessoas, do papel das pessoas, dos colaboradores, né? Então a gente vai bater um papo bem legal. Muito bacana. A gente vai aprofundar aí nesse tema, porque alcança todo porte de empresa, né? Desmistificar, como a Ana Paula falou. E aqui é o Edson Borges, né, o hoster desse programa, né? Eu ajudo empresas a aumentar seus resultados através aí dos programas do Método Focus, que é um acelerador de vendas, e do Desafio Empreendedor, eleito pelo terceiro ano consecutivo como o melhor programa de capacitação de empresários do Brasil. Então siga lá, Edson Borges Focus, e siga lá, Desafio Empreendedor. E também, desde agora, siga lá, Mercadinhos São Luís. É isso? @Mercadinhos São Luís no Instagram, Ana Paula? E a gente, além disso, Edson, a gente tem, para quem tem interesse em aprofundar um pouco mais sobre as práticas de RH, a gente fomos pioneiros aí numa página no Instagram, RH São Luís, né, onde a gente compartilha práticas e, enfim, todos esses eventos que a gente faz, né, na direção das pessoas. Maravilha. Então, siga lá, @RH São Luís. Maravilha. E a Ana Paula Falcão, ela é diretora de Desenvolvimento Humano e Organizacional do Grupo Mercadinho São Luís. Também ela é MBA em Gestão de Pessoas e Gestão Empresarial, então tem uma longa vivência aí, né, à frente desse projeto, dessa área, desse programa do São Luís, mas também cuidando da sua carreira, né? Então ela desenvolveu junto com todo esse programa já há 26, o Great Place to Work tem 26 anos, né? E vocês, há quanto tempo que o Mercadinho já vem participando há mais de 10 anos, né, Ana Paula? A gente está na lista, né, no ranking desde 2010. Então são 12 anos, hein? Que maravilha. O pano de fundo desse programa hoje é assim, né? Particularmente eu resumo assim, né? Cuidando de pessoas. Esse é o comportamento do time do Mercadinho São Luís, que a gente é notório, né? Todos que de alguma forma relaciona com o grupo, percebe isso, né? Então é um orgulho cearense para a gente se inspirar, né? Então, dentro desse contexto aí, eu já falei Great Place to Work aí, já um palavrão aí, né? E o grupo Mercadinho São Luís já, mais uma vez, ranqueado ali. Então, primeiro, eu gostaria que você apresentasse, explicasse um pouco o que é esse reconhecimento, essa certificação, né? Que o Mercadinho São Luís figurou, né, na 26ª colocação, né, entre grandes empresas do Brasil todo, o Mercadinho São Luís está lá. Primeiro explica para nós, e aí me diz aí, já pegando o gancho na pergunta, né, foi mais fácil você chegar lá pela primeira vez, né, ou manter-se lá durante esses 12 anos, aí, figurando entre os principais empresas, né, para se trabalhar no Brasil? Então, o GPTW, né, é uma consultoria mundial, ela faz ranking em vários países, né, e aqui no nosso também a gente participa desde 2010. E qualquer empresa pode participar a partir de 20 funcionários, né? Então, isso é bem legal, você pode se candidatar inicialmente a uma certificação e se você não quiser abrir, né, para o público, você pode fazer internamente
essa pesquisa. Nós, indo aqui para a tua pergunta, aliás, eu acho importante colocar sobre a nossa colocação, a gente participou esse ano, foi recorde, né? O GPTW ele reuniu mais de 4.000 empresas no Brasil inteiro, né? E ranqueou 150. Nós participamos de uma categoria que é chamada grande, que vai entre 1.000 a 9.900 funcionários, né? Então a gente é considerado de grande porte, e aí dentro desse universo a gente ficou em 26º. E é muito legal a gente poder participar desse evento e ver que empresas cearenses, né, elas têm um espaço, elas estão aí junto com as grandes, né? Porque a gente se considera pequeno, o nosso nome. Eu lembro lá atrás, quando a gente começou a participar, mercadinho o quê? Né? Então, assim, esse nome nosso bem carinhoso, bem provinciano, eu diria, assim, às vezes causa uma estranheza, né? Uma empresa já tão grande, com quase 100 anos de mercado, desde a origem, possa ter, né, esse nome. Enfim, então, para a gente... Um dos glamour está nisso, né, de manter esse aconchego, essa acolhida, né, de ser chamado de mercadinho, né? É verdade. E estou à disposição. Eu queria, inclusive, aqui dizer para os seus espectadores, né, que quem nos ouve aqui, que nós lá do Mercadinho São Luís, a gente tem uma prática já há vários anos, que a gente recebe empresas, universidades, RHs interessados, para conhecer detalhadamente essas práticas, a gente poder compartilhar e desmistificar um pouco disso tudo que a gente, inclusive, vinha falando, né? As pessoas acharem que precisam de grandes investimentos para a gente ter uma proposta de valor para o nosso colaborador. Voltando à sua pergunta, né, se foi mais fácil, o que foi mais fácil lá no começo, ou hoje se manter, na realidade são perspectivas diferentes. Quando em 2010 a gente foi ventilado para a gente participar desse concurso, eu acho que até uma herança lá do nosso fundador, nós no mercadinho, tipo assim, né? Eu acho que não dá, não. Aí são grandes empresas, né? Então, eu sei que a gente faz um trabalho legal aqui, mas eu acho que não dá, não. E, para nossa surpresa, a gente já no primeiro ano, a gente já ranqueou lá entre as últimas colocações, mas a gente já ranqueou. E isso foi uma grande oportunidade para a gente organizar aquilo que a gente já tinha dentro de casa, porque nós tínhamos inúmeras práticas voltadas para o nosso colaborador, mas a gente não nomeava, não tinha de uma forma muito sistemática. Isso já nos ajudou a organizar todo esse plano que já existia, né, dentro da organização. E hoje, essa questão de se manter na lista, ela é bem desafiadora, das empresas que começaram lá atrás com a gente, nem todas conseguem, né, permanecer na lista, realmente é desafiador, mas, ao mesmo tempo, os desafios são oportunidades, porque quando a gente lida com o nosso cliente, seja o nosso cliente interno, que é o nosso colaborador, seja com o nosso cliente final, a gente precisa ter um movimento contínuo de conhecer, de conhecer a sua demanda, de conhecer onde que a gente pode, digamos assim, onde estão os gaps, né? Então, eu vejo essa questão de se manter na lista mais como uma oportunidade, porque a gente aprende, a gente se desafia, a gente olha para outras empresas, vê o que é que funciona, ajusta a nossa casa, né? Porque às vezes o que é bom para o mercadinho, o que é bom para eu estive na semana passada, né? Citibank da vida, que estava sentado junto com a gente lá e ficou no 36º lugar, eu acho, se eu não me engano, e a gente estava lá, né? No 26º, quem é mercadinho, né? Enfim, mas o que é que cabe, né? Em cada negócio. E o que é que, né? O que é que a gente consegue bancar? Porque não pensa aí, viu, pessoal, que a gente tem um monte de dinheiro, né? A gente tem muita criatividade, muita paixão, muito engajamento, né? E um desejo forte de agradar também o nosso cliente final, para quem a gente tem uma proposta de valor com base em relacionamento. Olha que bacana, né? Por isso que eu disse que esse programa, né, é para você se inspirar, né? E quando se fala de pessoas,
o exemplo aqui que a Ana Paula está trazendo para a gente, ele é o tempo todo, do início ao fim do programa, vai ser para se inspirar. E a gente vê na sua fala, né, falando de oportunidades, né? Esse discurso de oportunidades, ele se faz presente, porque a gente vê todo ano vocês conseguindo se reinventar e vem vários, aí tem questões econômicas, políticas, sociais, a gente viveu, né, problemas de saúde pública, né, e tudo isso, e vocês conseguindo manter o padrão, né, então e a gente vê muitas empresas que conseguem se destacar, independente desse prêmio, desse reconhecimento, dessa certificação, mas conseguem se destacar, às vezes, no nicho, porque tinha uma boa equipe, fez ali boas práticas e gestão, e cuidou do seu negócio, e aí chega lá no topo, na liderança do seu nicho, do seu segmento, e aí começa a viver do passado, né? Já não continua, foca na execução e às vezes não foca na inovação, né? Nessa melhoria contínua, né? Então, que bacana que você trouxe essa fala aqui, que faz a gente refletir, né? Para empresas que já estão há muito tempo no mercado e para as que estão chegando agora, que é aproveitar a oportunidade, né? Que o mercado nos dá, né? A gente tem o tempo todo essas duas perspectivas. E, de forma assim, o pequeno empresário, o pequeno, médio empresário, ele tem um olhar para o tempo todo muito prático em relação a custo e fica ali, às vezes, se priva a empresa de fazer alguns investimentos, né? E ter algumas pautas dentro do negócio dele. Então, depois da primeira lá, né, há 12 anos atrás, de forma prática para os negócios, o que gerou em relação à performance, em relação à lucratividade? Aconteceu alguma coisa percebida por conta de ter elevado essa autoestima, essa autoconfiança das pessoas pertencerem e estar engajado nesse projeto vencedor, que é o Grupo Mercadinho São Luís, de forma prática, trouxe essa perspectiva de crescimento de performance, crescimento de lucratividade, foi percebido isso pela sua área, Ana Paula? Olha só, Edson, a questão da lucratividade, ela é perpassada, ela é atravessada por a contribuição de várias áreas, né? Uma área de TI, uma área de gestão, de marketing, de pessoas. Às vezes fica muito difícil a gente fazer uma separação do que é que impacta. Mas eu vou te trazer números assim para que a gente possa ter uma ideia de cenários, né? A gente considerou, né? Assim, na pandemia, obviamente, nós fomos considerados serviço essencial. E a gente tem uma leitura sobre esse momento que, infelizmente, foi um momento, né, muito difícil, com muitas marcas para a humanidade, de um modo geral. Mas teve também grandes aprendizados também, né? E, assim, uma leitura que a gente faz desse período, uma leitura até com base nos dados da Nielsen, por exemplo, quando a gente compara crescimento do mercadinho 21 sobre 2020, nós crescemos 17%. Né? Enquanto que o mercado, isso é a região metropolitana de Fortaleza, enquanto que o mercado ele decresceu um pouco, em torno de quase que empatou, 0,7 menos, né? São dados da Nielsen. E nós acreditamos, né, que esse retorno positivo que nós tivemos dos nossos clientes tem como base esse relacionamento, né? Porque nós fomos testados. Na realidade, eu digo que todo mundo foi testado. Os casamentos foram testados, as amizades foram testadas, né? E a relação com o trabalho também foi testada, e as relações com os clientes. Então, assim, nesse período, o período em si, a gente fez, a exemplo de várias empresas, né, um movimento incansável para garantir a segurança sanitária, tanto dos nossos clientes quanto do nosso colaborador. Então, assim, e a gente pôde beber da fonte dessa confiança construída ao longo dos anos, desses relacionamentos. Então, assim, fica difícil, às vezes, a gente mensurar, trazer algo tangível, então, você está dizendo aí que 17% do crescimento do Mercadinho São Luís foi por causa das pessoas? Também, porque nós temos uma cultura de cuidado, de relacionamento, de respeito, e o cuidado que nós tivemos que já temos, né? Mas que ficou sobressaltado, os nossos clientes, assim, porque, por exemplo, na bateria lá de caixa, na frente de loja, né? A gente reforçou lanche, reforçou inúmeros cuidados que o cliente dizia, os clientes ficavam encantados com a forma como a gente cuidava, como a gente trazia uma vitamina, um suco. Eu lembro que rolou na época uma receitinha de dar
da avó de um dos nossos gerentes, que era uma receita que aumentava a imunidade, não tinha nem comprovação científica nem nada, mas aquele conforto de você ter a nossa Receita equipe de lá, vovó, receita de tem vovó, peso. todo mundo tomava essa gororobinha lá, porque isso se espalhou por todas as lojas, mas era o rito do cuidado, né? Olha que legal. Então, assim, dispensamos as pessoas sem atestado, intensificamos o nosso programa de saúde mental, com plantão psicológico, né? Mas mais do que essas coisas que às vezes envolvem um custo, nós tivemos um cuidado, né, de ligar. Nós ligávamos, por exemplo, minha equipe, né, os gerentes ligavam para a família do funcionário que estava com um ente com Covid, e aí às vezes as pessoas diziam assim, mas nem a minha empresa ligou e a tua empresa ligou para o teu marido, né? Então, assim, são ritos que representam uma cultura de cuidado. Então, a gente tem, né, ao longo desses anos, e a gente teve esse teste na pandemia, né, quando a gente cresceu mais para o mercado, e nós sim acreditamos que essa cultura de cuidado, né, claro que com um comercial forte, que se preocupou com abastecimento, com um nosso presidente muito focado, por exemplo, ele definiu lá, olha, não se ganha, não se tem margem em álcool, não, eu quero garantir que a gente possa, esses produtos que a população precisa, que são necessários, a gente precisa segurar, a gente precisa conversar com a indústria. Então, foi feito esse movimento de manter as lojas abastecidas. Ele mesmo foi para a mídia para dizer que não ia haver desabastecimento, porque naquele período nós sabíamos pouco de como as coisas iam se desenrolar. Então, a preocupação genuína, verdadeira com as nossas pessoas e com os nossos clientes e com todo mundo que estava ali, né? Porque a gente cuidava, inclusive, uns dos outros, né? Que bacana isso aí, porque vocês trabalharam já num pilar, né, num valor que já era vivenciado, né, que é a confiança, né? Então, a confiança da equipe, a confiança dos clientes, e aí continuar nessa pegada e até encantar mais, né, trazendo esses elementos aí que você falou. Então, tudo isso gera um orgulho, né, de ser cliente, um orgulho de ser colaborador, né? E, mais uma vez, né, reforça o relacionamento, né? Que vocês cuidam de relacionamento. Então, confiança, orgulho, relacionamento, isso qualquer empresa pode fazer, né? Independente né, de tá pleiteando um prêmio, como uma certificação, né? Como um GPTW, mas isso aí, confiança, orgulho, né? E gerar esse pertencimento, esse cuidado do relacionamento pessoal, isso qualquer empresa, né, de 1 a 1.000 funcionários, a 10 mil, a 100 mil funcionários, pode fazer, né? Com os recursos que tem, né? Edson, é uma matemática muito simples, né? Porque você, assim, afinal de contas, quem entrega a tua proposta lá para o teu cliente final é o teu colaborador. Então, se você cuida, né? Se você se importa, né? Se você tem um movimento genuíno, né? Obviamente que nós somos um negócio, né? A gente tem cada um sabe do que cabe no seu bolso em termos de investir, mas assim, um cuidado, né, uma cultura de cuidado com as pessoas, de respeito, ela é custo zero, né? Porque são atitudes, são valores, né? E obviamente que cada um na sua medida, cada um dentro da sua proposta, do seu negócio, né? Pode ir ampliando e, digamos assim, e fazendo da proposta de valor que você tem para o seu cliente, para o seu colaborador, algo mais robusto. Mas, essencialmente, a cultura de uma empresa ela é muito base para o engajamento, né? E os pilares, né, das políticas que vão ser criadas em relação à política de venda, política de marketing, políticas de normas internas, né? Se a gente tem, de fato, né, pautado né, nesses cuidados aí, que é valor da empresa, né, respeito, né, ter essa humanização, né, sobretudo nos dias de hoje, né, que as pessoas elas percebem ou não verdade, né, na conduta da empresa, do empresário, né? Então, se o empresário ele demonstra que está focado só no número, né?
só naquela última linha lá do lucro, e ele demonstra isso através dos seus comportamentos, da maneira como ele lida e trata seus colaboradores, as pessoas percebem qual que é a verdade dele, né? E depois, se vier com um discurso diferente, isso não cola, né? As pessoas percebem verdade nisso. Então, não tem problema assim, falar de lucro. Eu gosto de lucro, tá? Eu gosto de resultado. É, Até porque RH sem resultado não é efetivo. não é Não é efetivo. Eu gosto efetivo. muito, muito de números, mas não é nem mais. Só que a relação tem que ser ganha-ganha. A Sim. equação tem que fechar. Né? Tem que ser bom para o cliente, tem que ser bom para o colaborador, tem que ser bom para o governo, tem que ser bom para o cliente final. Né? Então, é uma relação ganha-ganha mesmo. Eu gosto, sim, de números, de lucro, sim, até porque se a gente não tiver... Como é que se investe, né? A empresa, se ela investe, não né? Não tiver... é o RH pelo RH, porque assim, muito contribuiu para hoje alguma ainda resistência, eu diria que hoje já é quase nula, mas assim, se ainda há alguma resistência, né, ainda às políticas e os profissionais do RH, ainda porque de alguma forma ainda há uma leitura, né, obviamente ainda distorcida, daquele RH lá do passado, que era um RH de gente boazinha, né? Que era um RH desassociado do negócio, um RH que não conhecia o negócio, que não conhecia o seu cliente final, que não conhecia não conhecia sobre resultado, então assim ficava muito distante, uma prática de RH que não entrega Romântica, né? Era romântica, muito lado romântico, né? não entrega aquilo que o negócio precisa, né, para poder performar melhor e consequentemente trazer resultado. Que é quem paga nas suas contas, né? Ele paga nessas contas. E assim, o fator competitividade, né? Essa ambição de melhorar, a empresa ela precisa de crescer, né? Em qualquer momento, em qualquer cenário, ela tem necessidade de crescer. Se ela para de investir, se ela para de inovar, de melhorar e foca só na execução para manter, ela vai perder mercado, e ela perdendo o mercado, ela perde força, ela perde caixa, ela vai ter que, em algum momento, parar com alguns benefícios, cortar salário, reduzir, diminuir, etc. Né? Então, para a empresa ela está nessa visão de crescimento, o colaborador também tem que estar na mesma visão. Né? Então, o ambicionar um crescimento, entregar algo além do que me é pedido. Né? Então, o colaborador, para estar numa empresa de referência, ele tem que entregar mais. Né? E quando o empresário ele quer ter uma empresa de referência no seu nicho, ele busca os mais competentes, estimula, né, o tempo todo essa busca de competência, né, forma time. O mercado não treina, mas aqui se treina. Mas o mercado, eu vou formar para o mercado, depois sai, não tem problema. Enquanto ele estiver aqui, ele vai me entregar resultado. Então, essa visão de trabalhar, o colaborador treinar, preparar, né, isso faz com que a empresa mude o patamar do serviço, né, e mudando, crescendo o colaborador, ele cria musculatura para crescer, né? Você teve aí de avaliação aí, de implementação, mais de 150 boas práticas de gestão de pessoas, né? Dessas, o que você hoje, Ana Paula, assim, eu não abro mão para o nosso grupo, mas vejo também que o pequeno empresário não pode abrir mão disso. O que você faria aí de consideração, de boas práticas que você não abre mão, porque você sabe que isso faz parte da base, né, de qualquer boa prática para engajar um time, ter um time feliz, né, no seu trabalho ali. Por que você não abre mão, Ana Paula, de boas práticas aí para a gestão de pessoas? Nossa, pergunta difícil, né? São tantas, né? São várias. Algumas que têm um investimento maior, mas outras que são super acessíveis a qualquer negócio, né? Eu vou falar, assim, de algumas que a gente tem, mas assim, é importante a gente entender que a gente um conjunto de práticas que funcionam numa empresa não necessariamente vai funcionar numa outra, algumas básicas, algumas são muito caras dentro de um determinado contexto e outras podem fazer num negócio menor, médio, pode ter ajuste que vai caber e vai dar o resultado esperado. Tem uma coisa que é simples, né, que lá atrás eu fazia muito
que eu já estou no mercadinho desde do estágio, viu? Vou nem dizer aqui, você não me entrega. E que a gente fazia no tete a tete mesmo, eu, estagiária. Hoje a gente tem uma estrutura melhor, mas a gente não abre mão, por exemplo, de um programa de desenvolvimento de liderança, que a gente faz ciclos anuais, faz com ciclos que são todo ano, né? E esse programa de desenvolvimento de liderança, ele é feito sempre com base no que está sendo posto como estratégico para a empresa, né? Então, ele está sempre linkado com obviamente, com aquilo que, digamos assim, a gente precisa estar focando, trazendo para a realidade das pequenas e médias, por exemplo, se eu tenho, esse ano eu tenho, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, um gap aqui em termos de resultado, né? Então, eu posso estruturar um programa que vai capacitar esse meu líder. Estou aqui falando uma situação bem assim hipotética, né? Esse conjunto de líderes com ferramentas de gestão, de planejamento, desmistificar essa coisa do que é indicador, do que é resultado, né? E isso pode ser feito, né, por pessoas de dentro de casa, né? Vou pegar aqui o meu pessoal que é do financeiro, vou pegar aqui o meu pessoal que está lá no operacional. A gente faz com aquilo que tem. Hoje, no mercadinho, a gente, obviamente, né, a gente consegue... Eu tenho profissionais, a gente tem profissionais formados em mentoria, eu tenho algumas formações, o meu pessoal também. Hoje, a gente faz um misto, a gente contrata profissionais de mercado e a gente faz um misto entre dos conteúdos trazidos com aquilo que a gente no dia a dia, com o meu pessoal, né, com os meus técnicos, que vão fazer um desdobramento desse conteúdo teórico para o dia a dia. Uma outra coisa bem legal também que a gente tem lá é a Universidade Corporativa, que é a gestão dos vários, digamos assim, vou chamar aqui das várias categorias de conhecimento que a gente tem lá na empresa, né, mas para poder ser uma coisa mais palpável, dentro desse conceito, que não é bem uma universidade nos moldes tradicionais, mas é o quê? É a gestão do conhecimento, onde eu pego... fizemos uma divisão de 11, que a gente chama de... Essa universidade ela é feita de 11 escolas, por exemplo, escola do cliente, escola do fornecedor, escola de especialista, escola da operação. Então, dentro dessas categorias, dessas escolas, a gente agrupou todas as formações, as capacitações, né? Que isso facilita essa gestão do conhecimento da empresa, né? E aí, hoje, né, a gente consegue ter praticamente 50-50 no presencial e online, que foi um outro ganho que a gente teve, porque com isso a gente reduz custo de deslocamento, né, enfim, de hora extra, porque a gente tem microcélulas de espaços dentro das unidades onde a gente vai fazendo, né, proporcionando essas capacitações, esses aperfeiçoamentos. Uma outra coisa assim bem legal que a gente tem na realidade é um conceito. O antigo SESMIT nosso, a gente hoje compreende como está dentro do que a gente chama de Centro de Saúde Integral do Colaborador, que além da questão, por exemplo, de legislação, que são a segurança do trabalho, a medicina do trabalho, a gente tem uma série de programas que vai na direção da qualidade de vida do colaborador. Nós temos plantão nutricional, plantão financeiro, plantão psicológico, inclusive plantão psicológico inclusivo. Aí você pode dizer assim, você gasta um bocado de dinheiro com isso. Não, eu gasto bem menos do que vocês imaginam. Por exemplo, eu tenho um plantão financeiro que eu tenho um parceiro, né? Eu tenho um programa de gestantes que eu tenho convidados dos planos de saúde, eu tenho convidados do serviço público que me vão lá conversar com as minhas grávidas, né? Então, tem muita criatividade, viu, gente? Claro que tem um investimento no nível que a gente chegou o RH do Mercadinho São Luís, ele é bem antigo, né? Ele começou lá em 85 com a Marcília Simeão. E começou lá com estágio,
é uma pessoa bem marcante aqui no cenário de gestão de pessoas. Então, a gente já tem muito tempo, então a gente já pode, muitos estão começando, mas a gente não começa grande, a gente começa com propósito, com a vontade de fazer diferença na vida das pessoas, na vida dos nossos clientes, né? Então, hoje a gente tem umas práticas sofisticadas, algumas nem tanto, e algumas que têm muito mais paixão, muito mais criatividade, né? Por exemplo, vou contar uma aqui que custa R$0. Nós todos os dias fazemos que a gente chama de oração do bom dia, antes de abrir as lojas. A gente tem no universo vários cristãos, não cristãos, então a gente faz uma oração onde um dia é o testemunho de Jeová, outro dia é o católico, outro dia é o evangélico, e aí a gente se une, o gerente, né, ele está lá, ele dá alguns avisos do dia, agradece, né, ele fala de alguns alinhamentos estratégicos do nosso presidente, então custo zero, né? Uma outra coisa que é custo zero, a gente tem uma estrutura de aculturamento do novo colaborador. Então, quando ele participa do processo seletivo, ele vai tirar a documentação, né? E aí o líder imediato dele vai ligar para ele nesse período, né? Olha, como é que tá? Eu sou fulano, eu estou lhe aguardando, como é que tá aí o seu processo? Você está tendo alguma dificuldade? Está precisando de alguma ajuda? Ligação, né? Só que a gente pega esses ritos, a gente mensura depois, lá depois, quando esse colaborador está lá dentro do mercadinho, um mês depois, eu tenho um pessoal que vai lá e eles respondem uma pergunta sobre você foi recebido, como você foi recebido pelo RH da sua loja, o seu líder ele fez a ligação, né? Você recebeu um padrinho, então eu mensuro, porque a gente precisa mensurar, né? Porque a gente está lidando... Para ver se está fazendo sentido, né? Também, né? Para ver se está fazendo Você coloca sentido. energia na coisa, né? Você coloca... As pessoas dedicam tempo, né? E energia, então tem que fazer sentido, né? Você citou aí 5 coisas muito bacanas, né? E que fica assim, de insight para você que está nos assistindo, geração de resultados, coisas que você pode começar agora com os recursos que você tem, com a equipe que você tem, já botando em movimento, né? E o foco aí, a primeira coisa que a Ana Paula citou, né, o aspecto de formar e preparar seu time de gestão, né, de liderança, né? A gente vê que se eu tenho líderes que estão numa visão e tem preparo, eu estou cuidando, preparando, quem no dia a dia é o líder que é o treinador, é o gerente que é o treinador, né? Então, eu não preciso de trazer o tempo todo consultoria, treinamento, né, para toda a base. Mas o time de líderes, esse sim eu tenho que cuidar, né? Então, preparar, de repente, com apoio externo ou não, se tiver uma estrutura de pessoas que possa cuidar já de fazer, faça com o que você tem dentro de casa. Se não, busca apoio externo, né? Para começar a botar a coisa para rodar, né? Ter uma estrutura de início, meio e fim, né? Para fazer com que as pessoas performem naquilo ali. Que bacana, viu? E hoje a gente tem inúmeros recursos. Você quer estudar um pouco mais sobre planejamento, sobre gestão, você vai lá. Cheio de boas práticas, né? Boas práticas, né? Você tem outras empresas que se abrem para poder mostrar o seu trabalho. E você me falou aí do que é que eu não abria mão, e eu acho que é uma outra prática legal que eu acho que pode ser divulgado. A gente tem lá um processo seletivo chamado Seleção Focada em Valores. Então, é o meu portal de entrada e a gente não abre mão, né? Então, assim, a gente tem uma cultura muito forte, né? De valores, de propósito. Então, a gente faz uma seleção focada em valores, né? Claro que a pessoa, né, depender do cargo, precisa ter algumas competências. Quando você fala de executivo, ele tem que trazer uma bagagem, mas ele tem um filtro, né? Que é a seleção focada em valores, que não tem nada de muito místico, mas o que é que a gente faz? Tem para as empresas que já têm o RH estruturado. Tem teste psicológico, tem dinâmica de grupo, tem entrevista, mas ela é alicerçada para a gente ir fazendo a leitura dos valores daquele candidato, para ver se combinam com o nosso. Porque o que a gente entrega para o nosso cliente final como proposta de valor é um relacionamento. Né? Então, eu preciso minimamente que essas pessoas estejam alinhadas com essa minha proposta de valor, porque é um casamento perfeito, né? E valor é algo que você não treina depois que admite. Ou vem no pacote,
né, na admissão, ou não vai ser possível desenvolver. Você pode A até gente convidar, né? desenvolve, na realidade, a Convidar gente, alguma o que coisa. a gente faz? Os valores são realmente, como você fala, são coisas que a gente herda, aí seria uma outra conversa nossa, uma coisa mais estruturada. Mas nós, uma coisa que eu gosto muito de defender, nós, enquanto empreendedores, que me ouvem, né, líderes, RH, nós temos um grande papel de educadores. A gente talvez não muda assim, a essência do valor, mas a gente educa, né? Educa em vários aspectos, educa para esse relacionamento, para o cuidado com o outro. Claro que quando a gente faz um filtro de uma seleção que busca pessoas já mais alinhadas, a gente não quer partir do zero, né? Mas é possível mudar, melhor, educar. Isso não é papel só das escolas ou do governo, nosso papel também é educar as pessoas. A gente tem vários depoimentos de colaboradores que diz que ser outra pessoa depois da experiência de trabalhar conosco, porque se sente melhor pai, melhor amigo, passou a questionar alguns valores que ele não considerava, né, na relação com o outro. Que bacana, viu? E são muitas coisas bacanas. Eu quero que você acesse lá RH São Luís, contacte lá, mande lá um recado lá, o que você achou desse programa lá para o time de RH lá da Ana Paula. Ana Paula, quero te agradecer demais sua disponibilidade, né, de trazer aqui o seu tempo, o seu conhecimento, tudo aquilo que você tem realizado, né, e deixado aí junto ao time de líderes, de gestores, toda a equipe do Mercadinho Solís, trazendo mais uma vez esse prêmio aqui para o Ceará, né, de um reconhecimento e uma prova, né, de que cuidar de gente faz as coisas prosperarem, né? Então, cliente feliz dá lucro, né? Tem essa frase, cliente feliz dá lucro, né? Colaborador feliz também dá lucro, né? Então, quem quer ter lucro, cuida das pessoas, né? E segue esse exemplo aqui que a Ana Paula trouxe para nós. Então, siga lá, RH São Luís, interaja lá, ela disse que tem ali a oportunidade, né? Não sei se é agendado ou tem eventos específicos eu queria até que você falasse um pouco, né? Se a pessoa pode se inscrever lá para, no momento oportuno, visitar, conhecer um pouco mais. Mas suas considerações finais, Ana Paula, de Joia, mensagem para a nossa audiência do Geração de Resultados. Primeiro, agradecer a você, Edson, uma simpatia, seu programa Geração de Resultado e com esse papel social legal de desmistificar, né, práticas de gestão. Isso é muito importante. Eu acho um trabalho nessa direção assim, tem muito a somar com o nosso Estado, especialmente. O que eu deixo aqui de recado, não sei se de dica, enfim, muito importante que as empresas elas tenham uma proposta clara, uma proposta de valor para o seu colaborador, que nada mais é do que a contrapartida para que ele possa se engajar na sua empresa, no resultado que ela precisa entregar para o seu cliente final. Todos nós, de alguma forma, eu dizia para o Edson, a gente tem uma proposta de valor clara, às vezes, para o nosso cliente, né? Seja preço, seja relacionamento, seja um mix, e muitas vezes a gente passa desapercebido de uma contrapartida efetiva para o nosso cliente colaborador, né? Que, afinal de contas, é quem entrega o melhor ou o pior para o nosso cliente final. E é importante a gente estar aqui salientando que uma proposta de valor para o seu cliente, para o seu colaborador, não precisa ter grandes quantias, grandes investimentos, né? A gente precisa conhecer quem é esse colaborador, obviamente, conhecer o nosso negócio, conhecer o nosso cliente final, e assim minimamente poder atender a essa demanda. E eu diria que uma coisa crucial além do respeito de tudo isso que é óbvio, né, desse cuidado, inclusive de coisas que nem custam, né, no relacionamento com o colaborador, é a gente, de alguma forma, garantir que esse colaborador seja protagonista, que ele possa participar de pequenas decisões que sejam, mas que eles possam sentir que esse trabalho faz sentido, né? Eu estou falando isso de uma empresa que tem 85%, um pouco mais de 85% de colaboradores na sua base, em cargos operacionais. Mas um repositor nosso nunca vai ser
um profissional que vai apenas repor uma gôndola. Ele conhece os números, ele conhece do seu quebra, ele conhece das suas metas, ele participa, ele dá sugestões, né? Ele é ouvido, ele recebe feedback, né? Então, dessa forma, né? E junto a outras práticas de gestão e acompanhamento da liderança, a gente consegue perceber, a gente consegue entregar para esse colaborador motivos para ele se engajar, porque ele é respeitado. O trabalho, gente, ele é estruturante. Já dizia lá, né, a turma aí da psicologia, Freud e companhia, amar e trabalhar são funções que falam da questão, inclusive, da saúde, né? Então, o trabalho a capacidade de trabalhar e a capacidade de amar, ela nos coloca num patamar, enquanto seres humanos, num patamar de saúde, né? Então, quando o indivíduo, de alguma forma, acomete alguma doença, né, ele cessa a energia dele do trabalho, dos relacionamentos, muitas vezes, infelizmente, vai nessa direção. Então, que a gente possa aí ter uma proposta de valor para o nosso colaborador, seja ela simples, seja ela mais sofisticada, de acordo com o seu negócio, mas uma proposta viável, né? Que signifique cuidado e que esteja alinhado com o seu negócio. Que bacana, que bacana. Ficou, até na despedida, ela deixou mais um insight aí para nós, né? Então, que a gente possa dar voz para a nossa equipe, ouvir, entender, né? Trazer junto, debater, mostrar os números, apresentar, ter uma transparência, né, nessa relação, que isso gera e fortalece, né? Gera mais confiança, fortalece a relação, faz com que as pessoas joguem junto, né? Entender que está jogando do mesmo lado, tá? Não tem adversário. Dependendo da condução, às vezes entre departamentos, ou entre a forma que a direção trata a equipe, às vezes fica parecendo que a gente está se opondo, né? Oposição, adversários, né? Não tem adversário, né? Então, nessa visão de engajamento, se um ganha, todos ganham, se um perde, todos perdem, né? E dar voz para a equipe é uma maneira da gente fazer com que eles se sintam mais representados, né? E de forma contínua, né, Edson? E é preciso que a gente tenha em mente que esse trabalho, ele é um trabalho contínuo, é um trabalho artesanal, né? Feito, refeito, e às vezes a gente tem uma ideia mirabolante, coloca em prática, e na semana que vem a gente já desmancha tudo que a gente fez, e aí isso gera um movimento contrário ao que a gente está propondo aqui, que é o engajamento. Né? Acaba desgastando, né? Se faz sem pensar, de forma involuntária, né? Na boa vontade, mas naquilo sem pensar, depois volta atrás, e isso vai desgastando, né? Então, cuidado com as pessoas. Esse foi o papo nosso aqui hoje com a Ana Paula Falcão. Siga lá, @RH São Luís. Siga lá também Edson Borges Focus no Instagram e @Desafio Empreendedor. Te agradeço que você que esteve conosco até aqui. Mais uma vez, Ana Paula, abraço forte para você. Que Deus continue iluminando você, todo o time do Mercadinho São Luís, que nos inspira, né? E que a gente possa ter outros exemplos aí como o do teu grupo, né? Aqui no nosso estado, fortalecendo, né? E a gente tem tantas coisas boas, né? Então, por que não levar isso também para dentro das empresas, né? Então, o acolhimento do povo e tudo mais, a gente fazer isso de forma experiencial, vivencial, o tempo todo, gerando uma experiência para o nosso colaborador, para que ele possa gerar uma experiência, né, positiva também para o nosso cliente. Então, cuida do colaborador, cuida do cliente, que as coisas vão acontecer, né? Joia. Aí, valeu. Manda uma mensagem lá para a gente no RH São Luís pedindo o Bente do Mercadinho São Luís, do RH, que aí a gente entra em contato, tá bom? Show. Bacana. Muito obrigada. Valeu. Abraço, Ana Paula. Abraço a cada um e a gente se vê no próximo programa. Joia. Obrigada, Edson. Valeu, Ana Paula. Obrigada, pessoal.